Uma boa noite a todos meus amigos, companheiros, irmãos diletos do coração do Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiro de Jorge. Muita alegria, Dona Norma me dá a oportunidade novamente de estarmos aqui juntos para refletirmos um pouco mais sobre a importância das leis morais e a influência do homem no equilíbrio do universo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as energias dos orixás e das entidades que nos acompanham diretamente ao nosso lado, nos inspirando, nos estimulando, nos influenciando ao bem, que é o roteiro, que é o caminho para alcançarmos aquilo que vamos denominar na noite de hoje como paz. E o que é a paz, em última instância? É o devido equilíbrio e estarmos vinculados e desfrutarmos a nossa vida em pleno acordo à lei divina. A lei divina que nos criou, simples ignorantes, com destino à perfeição, que é adquirida a cada etapa, a cada experiência, a cada vivência, em integração nossa com o meio ambiente, com os espíritos vinculados à matéria, no processo infinito para sermos perfeitos. A paz é esta conscientização, é esta vivência, neste aspecto muito parecida com o que chamamos de felicidade, naquele conceito, naquela lembrança da natureza, tendo a felicidade como uma borboleta, num campo harmonioso, tranquilo, em que buscamos a felicidade e precisamos estar em silêncio, precisamos estar, de certa forma, estáticos, o mais próximos possível da lei do equilíbrio dos movimentos. E, naturalmente, a mariposa, né, a borboleta, ela se aproxima de nós, como se aproxima dos galhos das árvores. E então ela pousa na simbologia da felicidade que irá nos encontrar como consequência efetiva dos nossos atos, em vez de buscarmos de forma muitas vezes frenética, de forma muitas vezes infantil a nível emocional e espiritual, o que faz parte do processo de amadurecimento das nossas próprias almas, mas que sempre nos escapa, de forma que o equilíbrio e esta paz, ela se estabelece quando nós não temos consciência que estamos vivendo a sua plenitude. Ou seja, ela transcende o processo racional dos desejos, das fixações. Ela vem de dentro e nos falta efetivamente palavras para designar, para conceituar, que em última instância não deixa ser limitar determinadas situações como a paz, que não têm limites, que transcendem a razão, que transcendem a nossa compreensão, que faz parte do sentimento. E o sentir a paz é a proposta do sentir Deus, aquele que não deveríamos, segundo os estudos dos nossos irmãos judeus, na Cabala, por exemplo, falar o seu nome. Falar o seu nome é o impronunciável.
Porque na medida em que falamos, definimos, se definimos, limitamos. E Deus, e a paz, e a lei, e a felicidade, e o equilíbrio, eles são infinitos e eternos. E nós recebemos uma parcela desta potencialidade. E Deus nos ofereceu pelo livre-arbítrio a capacidade de desenvolvimento deste potencial. E na medida que nós nos conscientizamos que nós estamos em harmonia com a lei universal, e uma das características da lei universal é o ser universico, pertencer a todos, ser isonômico, ninguém está fora. E aí poderíamos perguntar, no exercício do amor e da paz em relação ao outro, como devemos nos portar em relação ao outro? E um grande mestre nos responde: não existe o outro. O outro somos nós. O outro é o reflexo dos nossos desejos. O outro é o reflexo do nosso interior. É o espelho através do qual nós conseguimos enxergar a divindade que existe em nós. E é o meio através do qual a vida nos oferece para juntos, porque não existe separatividade no mundo. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que dizem os Espíritos em sua resposta: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza, dizendo desta harmonia, dizendo desta interdependência física, emocional, espiritual, transcendental, entre todos os seres, entre todas as energias, entre todas as formas de manifestação da vida. E a harmonia é este processo. Só que nem sempre nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, que é um dos maiores patrimônios que Deus nos ofereceu, de forma equilibrada, de forma bem vivida, de forma a construir a paz para nós e, consequentemente, ela se estender para aqueles que estão ao nosso redor. De maneira que, quando nós infringimos as leis, quando nós saímos das leis e, de certa forma, para uso e gozo do instinto de si mesmo, da exaltação do personalismo, ou do exercício do egoísmo, ou da gente perder o limite da intensidade, quando nós extravasamos o equilíbrio e vamos além, vamos na euforia. Nós vamos no excesso da vontade, que não deixa de ser, meus queridos irmãos, em última instância, o desejo, repito, infantil, natural, de eternizar um momento de prazer, um momento de gozo, um momento de paz, por não entender a essência da vida, de que jamais poderemos perpetuar dentro de um processo de vida intensa, de um fluxo constante de mudança. Então, a rigidez de querer viver uma situação feliz, agradável aos nossos corações, e nos fixarmos neles, é que vai trazer o desequilíbrio a nível do excesso. E a gente estica a corda em muitas circunstâncias, buscando jamais perder, mas a vida como um ciclo, ou como uma roda, né? A roda da vida, como dizem os nossos irmãos budistas, ela está em constante movimento. O que nos é felicidade, prazer, satisfação agora. Isso a nível físico, moral, espiritual, intelectual, emocional. A roda vai girar
é a contraposição. E o outro lado, que é um momento de tranquilidade, é um momento de inércia, e que para alguns vai chamar sofrimento, vai chamar dor, que nós contrapomos aqui a alegria, a essa satisfação, a este prazer, ele vai acontecer. Nas palavras do grande poeta libanês, que eu gosto tanto, Gibran Khalil Gibran, quando estivermos na janta, na mesa da nossa casa, né, que é a nossa própria vida, desfrutando do prazer, da alegria e comungando e nos alimentando desta alegria. Não nos esqueçamos que no nosso quarto, que na nossa cama, nos aguarda a dor e o sofrimento. E nesta roda, e nesta impermanência da vida, e nessa inconstância, e nesse fluxo de ir e vir, de experimentar aquilo que chamamos de positividade, prazer e alegria, e o contrário, porque é uma roda só, ou é uma moeda que tem dois lados, mas é apenas uma moeda. A vida é uma só, todos somos um só. Se nós estamos hoje em paz e na tranquilidade e na felicidade, existem aqueles que estão no outro lado da roda da vida. E ele também passará por nós. E a maneira de sentirmos é inevitável. Precisamos passar pelas experiências da vida. E a felicidade não consiste em evitar a dor, o sofrimento e as circunstâncias que uma vida material, de experiências, de aquisição, de aprendizado, que vai se fixar na nossa alma, que é intransferível, que é uma conquista que todos nós temos, evitá-los e buscá-los somente a infantilidade, somente o prazer daqueles brinquedos infantis, na expressão de Paulo de Tarso. Quando era criança, brincava como criança. Depois que amadureci, abandonei as coisas de criança, que é só felicidade. Entender que quando chegar o sofrimento, quando chegar a dor, nós vamos entender que é a busca da vida para o reequilíbrio quando nós estamos neste excesso. Nós podemos encará-la como uma proposta de reequilíbrio das nossas vidas. Então a dor e o sofrimento ganham um patamar e uma percepção diferenciada. Por isso que dor e sofrimento também não são taxativos. E têm nuances que permeiam a vida de cada um de nós. O que é sofrimento para um não é para o outro. O que é inevitável para um vem de forma suave e tranquila para o nosso semelhante. De forma que a percepção da alegria e da felicidade, da paz e do excesso da paz pertence a cada um de nós. E nós precisamos buscar na nossa vida, nas propostas que a vida nos oferece, em todas as circunstâncias onde nós fomos plantados, a partir de quando abrimos os nossos olhos pela manhã, daqueles que convivem conosco no lar, daqueles que convivem conosco em sociedade, no nosso trabalho, nos nossos pensamentos, nessa vida espiritual dinâmica e intensa, nessa nuvem de testemunhas, como disse Paulo, que nos acompanha, que sintonizam na nossa mente e que são coparticipantes da nossa vida no dia a dia, dormindo, acordados, onde quer que estejamos, não existe vácuo no universo. Nós temos a oportunidade de dinamizar dentro de nós, de usar a razão e a reflexão para compreender os aspectos ligados à vida, neste pêndulo, em que no centro não necessariamente é estática, mas no centro nós simbolizamos o equilíbrio. E aí a paz, e então a harmonia. E no excesso da busca do prazer e da busca da eternidade deste prazer nas nossas vidas, o desequilíbrio. E como que a vida nos convida ao retorno
ao retorno, a busca deste pêndulo central, que vai nos oportunizar plenitude em todos os níveis, como num círculo de 360 graus, nós estarmos no centro. Equidistantes de cada parte, em comunhão com tudo. Santo Agostinho já disse que Deus é um círculo, cujo centro está em toda parte, e cujo círculo não está em lugar algum. Mostrando esta interconexão da vida nossa, dos meios que a vida nos oferece e da centralização para vivenciarmos todas as experiências que a vida nos oferece. E aí, diz-nos Leon Denis, um grande filósofo que conviveu na época de Kardec, era espírita, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a dor é um instrumento que a vida tem, que nos oferece o reequilíbrio, a busca para o retorno pendular, perdão, ao centro, à harmonia, ao equilíbrio, para numa outra dimensão, para que num outro ciclo de vida nós possamos experimentar novamente, sair do centro em busca da convivência, em busca da comunhão daqueles que estão à nossa frente, são nossos irmãos mais experienciados, encarnados e desencarnados, nós os encontramos em toda parte, e que nos convidam, nos pegam pela mão, nos abrem um caminho. Me parece que vi no WhatsApp do Centro Espírita, do Centro Umbandista, perdão, Maria da Piedade, uma colocação de que os Exus abrem um caminho, mas nós temos que percorrer o caminho, muito em comunhão com a proposta de Jesus, eu sou o caminho, mas não é aquele que caminha, o caminhar pertence a cada um de nós. E mesmo este símbolo do caminhar, do ir, e quando nós estamos no caminho, olhamos para trás, não encontramos o início. Nós olhamos para a frente, nós não encontramos o fim. O caminho é a vida. E nós estamos. E para caminhar dentro da estrutura física, nós precisamos levantar uma perna e nós entramos em desequilíbrio. E precisamos adiantar a perna e soltar o passo anterior. E nós reequilibramos, equilibramos novamente, reequilibramos, equilibramos novamente. Isto é a vida. É o ato de sabermos que através da lei da gravidade, né, e desta curvatura natural que nós temos na coluna, é que nos faz estarmos eretos, em harmonia, para estarmos de pé. Desequilibramos para caminhar, mas entre o desequilíbrio da esquerda e da direita, dentro da nossa simbologia da alegria e da tristeza e da dor, nós sempre estamos na proposta e em pé, eretos, firme ao caminho, caminhando, exercitando e buscando os nossos objetivos. Ou se ainda não são nossos, daqueles nossos companheiros que estão adiante. Tanto quanto, olhando para trás. Também não é a melhor palavra, porque neste caminho em que não existe início, não existe fim, onde é atrás, onde que é a frente, o que é adiantado, o que é atrasado. Mas apenas em que existem aqueles que estão menos experienciados do que nós, e que necessitam, que contam com a nossa ajuda, com o nosso apoio, isso no nosso lar, e isso no nosso círculo de convivência que a vida nos ofereceu.
E aí nós temos que auxiliá-lo. Nós temos que auxiliá-los a todos, indistintamente, que é a plenitude do equilíbrio que nós vamos chamar de amor, que é expressar a busca dessa tranquilidade, dessa paz a todos aqueles, pois como diz Rabindranath Tagore, eu falei na live, eu gosto muito dessa frase, como poderei ser feliz, ó Deus, ao lado dos caminheiros que perderam as vias da felicidade. A felicidade é essa harmonia do átomo ao arcanjo, que ela existe, que ela é divina, e que muitas vezes nós não temos ainda a capacidade de percepção. Mas aí utilizemos a razão e utilizemos os ensinamentos dos grandes mestres que dizem: vem comigo, confie na vida, segure na minha mão, faça a sua parte. E quando nós não fazemos, por não entendermos ainda isso, a vida exerce através da dor, como diz Leon Denis, essa busca ao reequilíbrio do excesso, do querer apenas o prazer. Perdão. Ela nos conclama, ela nos chama. E aí ela pode ser um convite suave, em que nós compreendemos a função da dor, buscando alguma coisa que está em desequilíbrio, que às vezes a gente nem sabe. E quando começamos a sentir uma dor, qual o primeiro? Eu sinto, pelo menos, em particular. É uma rebeldia. Logo agora, eu tenho essa atividade, eu tenho aquela atividade, me vem essa enxaqueca, me veio essa dor, este desequilíbrio, esse desconforto físico, essa labirintite, né, dona? Por quê? O que ela está me convidando? É um diálogo da vida com nós próprios. Mas quando estamos na atividade plena, a gente não para ouvir, e para ouvir a gente precisa parar. Então é a vida buscando o diálogo. E a primeira sensação é evitar. Mas aí ela insiste, e muitas vezes nos joga numa cama, não permite que continuemos o fluxo da vida. Porque estamos num caminho de desequilíbrio, saindo do centro. E aí, no pêndulo, ele é o convite da vida para buscar a harmonia, para buscar a nossa paz. Embora tenhamos a convicção de que a paz é permanecer do jeito que estamos. Se ainda não temos a plenitude do despertar da consciência e da identificação com a divindade, temos que entender que esta lei de reequilíbrio é uma oportunidade. É uma forma, assim como as mães e os pais fazem com as crianças, de chamar a atenção, de convidar. E o filho pode aceitar, parar aquela atividade e ouvir a voz dos mais experientes, responsáveis pelo auxílio, pela educação ou pela reeducação. Ou podem ser rebeldes. Aí o pai ou a mãe tem que falar de uma voz mais forte, tem que usar de uma autoridade. Pode ser que a criança ouça, pode ser que ela não ouça. Então precisa da atitude física. A gente tem que ir lá pegar a criança. E ela pode aceitar e se entregar a este reequilíbrio. Ou ela pode espernear, o que vai exigir uma dose de energia física mais intensa. E ela vai se debater. Em se debatendo, ela pode se machucar. Somos nós somos essa criança. A dor é este convite da natureza, dos pais, dos nossos irmãos mais experimentados. Vem comigo. E depende a pedagogia da vida e a intensidade que nós vamos ouvir e aceitar o convite da dor para este reequilíbrio.
para a busca de nós, para a plenitude, para vivermos circunstâncias além da nossa percepção, da nossa capacidade humana. Nós somos seres divinos, tendo uma experiência material. Mas a vida é muito mais do que as nossas percepções físico-químicas. Vai muito além. Por isso, quando nós estamos numa reunião, em comunhão com esses espíritos plenos, que entenderam que a lei de auxílio ao próximo, por isso abdicam de viver as benesses, entre aspas, daquilo que se chama de paraíso, para estar aqui junto da dor e do sofrimento, auxiliando o outro, para que todos, na harmonia universal, encontremos um roteiro de felicidade completa, coletiva. Quando nós estamos vivendo isso, experimentando, depois de horas, numa sessão, durante um dia, numa noite, o corpo pode até cansar, faz parte do desgaste de auxílio. Mas a alma refugia de paz, de alegria. E a gente, nesse momento, toca com o dedo o paraíso. Só que para entrar no paraíso, não basta tocar, não basta saber que ele existe. Nós precisamos carregar o paraíso nas nossas costas. Desta maneira, a dor é este convite. Podemos aceitar de forma tranquila ou de forma mais rebelde. Não existe nada certo nem errado. É apenas uma experiência individual de cada um de nós. E todos nós já passamos. Todos nós, alguns de nós estamos passando. Todos nós. Inevitavelmente. Vou falar uma palavra bonita. Inexoravelmente passaremos. Porque isso é a vida. E o que é o sofrimento? O sofrimento é a não compreensão da função da dor que busca o equilíbrio da lei para que possamos desfrutar a paz. Quando nós nos entregamos à vida, compreendemos a ciência e a perfeição dela, das suas forças, entendemos o pêndulo da vida, das nossas experiências, da sociedade, porque isso se dá de forma, toda essa linha de raciocínio que eu compartilhei com vocês, ela se dá de forma individual e se dá de forma coletiva. E se dá na natureza, como tive a oportunidade de citar outras vezes. No verão, a intensidade, a atividade. Então a gente vai por outro lado, para o inverno, que é o recolhimento, que é a reflexão, para despertarmos na primavera, para colhermos os frutos das nossas experiências no outono. É isto, meus irmãos, o que eu teria para compartilhar com vocês. Agradecendo desde já a oportunidade da reflexão, de buscar, junto a companheiros e corações tão diletos, tão queridos ao meu coração. Sou chato de tanto falar, né? Mas é a expressão da verdade. No momento em que o processo pendular da vida me levou a Salvador, e eu redescobri a vida, e eu reencontrei um dos corações amados. Retornei a Minas, mas continuamos juntos nesse fluxo intenso da vida e a certeza
da amizade que nos sustenta, encarnados e desencarnados, hoje e por todo sempre. Meus irmãos, confiemos na vida. Ela é bela, ela é linda. Desfrutemos ao máximo. Nos momentos do desequilíbrio, oferecemos as nossas mãos e façamos como Pedro quando estava submergindo no mar da vida, quando Jesus o convidou para andar sobre o mar da vida, bateu o vento e ele, com medo, ele disse, levantou as mãos e disse: socorrei-me, Senhor. Muitas vezes todos nós precisamos desse auxílio e temos na lei da fraternidade, do amor em plenitude, nos irmãos e companheiros do Centro Umbandista Maria da Piedade Cavaleiros de Jorge, nos espíritos, nos Exus, nos pretos velhos, nos orixás, nas energias, na vida. Ela sempre vai disponibilizar a oportunidade de nos reerguermos para continuarmos firmes, entendendo e sublimando esta alegria, nós estendermos a mão para aqueles que estão passando por circunstância que nós já vivenciamos. E o amor, e a felicidade, e a paz, automaticamente, instintivamente, nos direcionará até eles, para que possamos ser este convite da divindade, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, pois encontrareis assim repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muita paz, meus irmãos.